O medo de falar em público. Olha a questão daqui da BBC, interessantíssima para mulheres. Por que mulheres fazem menos perguntas em público? Esse é o questionamento que foi feito pela BBC News World lá em cima da Filtre, que veio para a BBC Brasil uma forma de artigo científico, porque sempre são pessoas que entendem do assunto, várias mentes que falam sobre o assunto, que são entrevistadas pelos jornalistas especialistas, que já são especialistas e trazem a sua versão de como é a situação. E essa é uma pergunta fundamental. Por que mulheres fazem menos perguntas em público? Nós estamos aqui. Para homens não faz tanta diferença para nós sabermos, mas para as mulheres isso é interessantíssimo, essa reflexão ou autorreflexão de cada uma para entender se é isso mesmo, se faz menos perguntas em públicos e por que isso acontece. E é por isso que nós vamos ler aqui agora em público. É fazer a leitura reativa, pequena leitura. Eu sou Ronan Botelho, eu sou aqui deste canal, faço leituras reativas para vários locais, principalmente para a BBC News World. Tem vários livros na Amazon, procure um deles que é legal para mulheres entenderem um pouco sobre a vida, é o Ikigai, uma técnica japonesa sobre a felicidade e a busca da longevidade. Olha lá, vamos lá. Vamos ler então, por que mulheres fazem menos perguntas em público? Olha que pergunta interessante. É Claudia Hammond, da BBC Filtre, 13 de outubro de 2026, um artigo novinho. Porque hoje, quando eu ler, dia 14 de outubro, ao longo dos meus anos de profissão, isso segundo a escritora Cláudia, ao longo dos meus anos de profissão, já apresentei dezenas de programas de rádio e mediei centenas de eventos públicos ao vivo. A sessão de perguntas e respostas é uma parte importante desses eventos, por isso sempre procuro fazer com que todos se sintam à vontade para formular todas as perguntas que quiserem. Mas, por mais que eu tente descontrair as pessoas quando as mãos se levantam, sempre há mais homens que mulheres se apresentando para fazer perguntas, e, muitas vezes, as primeiras mãos a se levantarem são todas masculinas. É claro que mulheres podem ter questões a fazer, o que é legítimo, mas, inúmeras vezes, na fila do banheiro feminino após o evento, mulheres da plateia vieram me fazer a pergunta que queriam formular, mas não em público, e, invariavelmente, são perguntas excelentes. Esses são episódios isolados e não um conjunto de dados obtidos de uma forma científica, mas, depois de anos passando repetidamente pelas mesmas experiências, resolvi consultar as estatísticas. A maior parte das pesquisas sobre este tema é resultado de observações de audiência em conferências acadêmicas, não em eventos abertos ao público em geral. Ainda assim, elas trazem esclarecimentos. E as evidências indicam que minha experiência não é isolada, é a regra geral. Um exemplo é o estudo do Thomas Jarvis, da Universidade de Califórnia de Berkeley, nos Estados Unidos. A pesquisadora observou as pessoas que faziam perguntas em uma conferência. O estudo foi publicado em 2022 e o evento incluía desde biólogos até astrofísicos e economistas. Naquela conferência, para fazer uma pergunta, você precisava se levantar da cadeira e ficar na fileira da frente a um microfone, com todos olhando à sua volta. Dentre os participantes, 63% eram homens, de forma que esperado seria 63% das perguntas viessem deles. Mas o resultado foi que homens fizeram 78% das perguntas. Olha, muita coisa de diferença. Eram 63% de homens, mas na hora de fazer perguntas, 78% fizeram perguntas. Essa é a questão. A pesquisadora Alessia Carter, agora na University College de Londres, chegou ao mesmo resultado com estudos que observou 250 seminários de departamentos acadêmicos em 10 países diferentes. Ela concluiu que as mulheres tinham 2,5 vezes mais propensão a fazer perguntas do que os homens, mesmo com homens e mulheres comparecendo aos seminários em média na mesma proporção. É verdade que nesses estudos os observadores examinaram apenas as perguntas realmente formuladas, não quem levantou a mão para tentar apresentar uma questão. Por isso, existe a possibilidade de que os moderadores tenham decidido aceitar majoritariamente as perguntas dos homens, mas a experiência contínua de homens fazendo mais perguntas chamou a atenção dos acadêmicos. Quando o homem faz a primeira pergunta em um evento público, menos mulheres costumam apresentar questões em seguida. Interessante esse dado. O que estará afastando as mulheres das sessões de perguntas e respostas nas conferências e palestras? Aparentemente não é por falta de perguntas. Alessia Carter analisou as pesquisas com 600 acadêmicos de 20 países e chamou a atenção
E tanto homens quanto mulheres responderam que às vezes não se apresentavam para fazer perguntas, mesmo quando tinham algo a questionar. Mas as mulheres afirmavam com mais frequência que não faziam perguntas porque não conseguiam dominar o nervosismo, porque se questionavam se havia entendido mal o contexto, porque o palestrante era iminente ou muito intimidador, ou porque não se sentiam suficientemente inteligentes para apresentar uma pergunta. Boa pergunta. Ninguém quer fazer uma pergunta para ouvir, em frente a 300 pessoas que não entendeu o que estava sendo dito, mas o que o estudo indica é que essa possibilidade desencoraja principalmente as mulheres. Os Estados Unidos, Jarvis concluiu que as mulheres frequentemente afirmavam que se sentiam ansiosas demais para fazer perguntas. Já os homens responderam que se continham para dar espaço aos demais, o que indica que alguns homens estão tomando medidas ativas para não dominar as sessões de perguntas e respostas dos eventos. 2 vezes mais homens do que mulheres afirmaram que ficam motivados para fazer perguntas quando acham que encontram um erro. Pode parecer maldade, mas faz parte do processo que os palestrantes respondem a críticas à plateia durante os eventos acadêmicos. As pesquisas também examinaram a natureza das perguntas apresentadas dos homens e mulheres. Às vezes se afirma que os homens são mais propensos a fazer perguntas mais longas ou tentar apresentar mais de uma pergunta cada vez. Eu mesma não consigo acreditar em quantas vezes anuncio que temos tempo para uma última pergunta rápida e a pessoa escolhida começa dizendo que 3 perguntas a fazer. Mas não só os homens que quebram essas regras. Julian Sanderstrom, da Universidade de Sussex, no Reino Unido, analisou mais de 900 perguntas em 160 conferências ou eventos públicos em um documento ainda não publicado. Ela não encontrou diferenças baseadas em gênero. Na verdade, quando as mulheres faziam perguntas, a probabilidade de que suas perguntas fossem longas ou tivessem diversas partes era a mesma dos homens. E comparando a outras características das perguntas, como começar se apresentando, cumprimentando o palestrante ou dizendo bom dia, a única variação encontrada entre gêneros foi de que a mulher costuma cumprimentar os palestrantes com mais frequência. Ou seja, a única diferença real que quem se voluntaria mais para fazer perguntas, os homens ou as mulheres. Pesquisas indicam que os mediadores detêm o poder de incentivar as mulheres a fazer perguntas em eventos públicos. É impossível argumentar que, como não há tempo para que todos façam perguntas, não importa se algumas pessoas não se apresentarem. Mas a questão é que, se metade do público relutar em participar, você pode não ter perguntas suficientes com as diversidades e qualidades desejadas. As pesquisas até agora costumam se concentrar entre homens e mulheres, mas também seria interessante observar se outros grupos marginalizados ou subrepresentados também se abstêm de fazer as perguntas que desejariam ser respondidas. Já no ambiente de trabalho, fazer perguntas pode colocar você em evidência, e se você quiser melhorar os cargos e visibilidade, é importante fazer as perguntas. Em um estudo realizado em uma conferência na França, a pesquisadora Junhalu Zhang, do Instituto Pasteur, descobriu que as pessoas têm maior propensão de se lembrar dos nomes dos questionadores em série. É claro que isso não significa necessariamente que eles sejam lembrados de forma positiva. Talvez eles sejam lembrados por serem os chatos que fazem perguntas o tempo todo. E existe mais uma possível razão para que menos mulheres façam perguntas. O fato de que, no início de sua carreira acadêmica, elas dispõem de menos modelos e outras mulheres que mostrem que elas não precisam ter medo de fazer as perguntas. Como resolver esse medo? O que pode ser feito para permitir que mais mulheres façam perguntas quando quiserem? Aparentemente, a pandemia da Covid-19 parece demonstrar um caminho. Quando os eventos passaram a ser realizados online, surgiu uma nova oportunidade de fazer perguntas sem precisar dizer uma palavra em voz alta, apenas digitando as questões em uma janela da tela, às vezes de forma anônima. Com isso, não era mais preciso enfrentar o desconforto de esperar a mão levantada, sentindo a esperança e o temor de ser escolhido, nem a preocupação se o microfone está funcionando, se você irá gaguejar durante a pergunta quando todos estiverem olhando. Atualmente, cada vez mais eventos presenciais vêm empregando aplicativos para que os participantes enviem suas perguntas pelo celular. O mediador recebe então uma lista de questões em um tablet. Vamos supor que sua pergunta já tinha sido comentada pelo palestrante quando você não estava prestando atenção. Logo, sempre me preocupa quando assisto uma conferência. Pois aí vem o melhor. Como o mediador é pago para prestar atenção, ele não apresenta a pergunta redundante para os participantes da mesa. Ele simplesmente ignora as questões que já foram discutidas antes. Naturalmente, tudo isso eliminaria parte da ansiedade e faria com que as mulheres façam tantas perguntas quanto os homens nos eventos online, certo? Bem, segundo o estudo de Zhang, a resposta é não. Ela registrou o número de perguntas feitas por mulheres e por homens em uma conferência francesa de bioinformática realizada online em junho de 2021.
Neste campo, até recentemente, os participantes eram majoritariamente homens, mas quando a conferência foi realizada online, o número de homens e mulheres participantes foi quase idêntico. Mesmo assim, os homens fizeram 115 perguntas e as mulheres 57. A idade também faz diferença. Homens com mais de 35 anos de idade fizeram 9 vezes mais perguntas do que as mulheres mais jovens e minorias do gênero. No estudo de Zhang, o gênero do moderador não alterou a disposição do público, mas talvez existam estratégias que mediadores podem adotar quando fazer a diferença. E Sandstrom acredita que os moderadores precisam encontrar formas de fazer com que todos se sintam confortáveis para fazer perguntas. Já se observou que quando um homem faz a primeira pergunta, menos mulheres se apresentam com perguntas em seguida, e quase que a primeira questão definisse o tom para a restante da sessão. Talvez a solução para o moderador seja escolher uma mulher para fazer a primeira pergunta. Idealmente, alguém com menos idade. É claro que isso só funciona se houver alguma mulher mais jovem com a mão levantada na plateia. Quando coordeno uma palestra e nenhuma mulher se apresenta para fazer a pergunta, às vezes conto ao público sobre as pesquisas nesse campo e pergunto abertamente se alguma mulher gostaria de fazer a primeira pergunta. A pesquisa de Zhang revela outra possível solução: fazer um pequeno intervalo entre o principal palestrante e o início da sessão de perguntas e respostas. Esta é uma técnica inteligente. Ela permite que as pessoas ensaiem suas perguntas com os vizinhos da plateia. Experimentei essa alternativa e consegui obter muito mais perguntas. As pessoas conseguem verificar se suas questões são boas ou se foram discutidas na plateia enquanto não estavam prestando atenção. Também já se verificou que mulheres fazem mais perguntas em sessões mais longas. Sei que nem todos irão aprovar essa ideia, mas talvez seja o caso de reservar mais tempo para as perguntas no final das palestras. Atualmente, nós dependemos de pesquisas realizadas em situações acadêmicas. Seria interessante saber se acontece também em eventos públicos. A vantagem dessas técnicas é que elas não ajudam apenas mulheres, mas todas as pessoas que possam se sentir marginalizadas e menos dispostas a falar em voz alta. Essa versão também foi publicada em inglês na BBC News Future. Muito interessante para pessoas que fazem palestras, hein? Para palestrantes, pessoas que fazem conferencistas. Aqui no meio dessa discussão importante, tem algumas técnicas elevadas para você melhorar a dinâmica na hora de fazer as perguntas, que às vezes, como eles disseram, é a parte mais interessante da palestra.